Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu aqui estou, Pai, com essa grande e preciosa responsabilidade de pregar a Tua Palavra. Uma responsabilidade grande, não por mim, mas pelas vidas, pelos meus irmãos que estão aqui, amado Deus, com os ouvidos atentos para ouvir a Tua Palavra. Pai amado, eu peço a Tua ajuda, que o favor e a graça do Teu Espírito Santo venha sobre mim, esse mero mortal, esse Teu pequeno servo que aqui está a segurar o microfone, venha sobre mim a Tua graça, Deus, me ajude a proclamar a Tua Palavra, e que nesta noite, a começar do meu coração, esta igreja, os irmãos e as irmãs que aqui se encontram, sejam, amado Deus, alimentados, exortados e edificados pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Peço aos irmãos para prestarem atenção, porque Deus ministrou muito ao meu coração ontem e hoje com essa palavra, e uma palavra pertinente ao tempo que nós estamos vivendo. Existe uma frase, na verdade tem até uma canção, que diz que Deus é amor, mas também é justiça. Eu concordo com essa frase em parte. Eu concordo que Deus é amor, mas eu não concordo muito quando diz que Deus é justiça. Em qual sentido? No sentido de que muitas vezes, quando nós dizemos isso, Deus é justiça, é com aquele sentimento de que Deus vai fazer justiça. Que Deus vai ser como aquele cangaceiro, porque Lampião foi assim. A história diz que Lampião só se tornou um Lampião porque ele foi muito injustiçado. Os pais foram assassinados, os coronéis, os fazendeiros da época oprimiram muito a família dele, e em um tempo que não havia lei, ele decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, muitas vezes, nós abrimos a nossa boca para dizer que Deus é justiça nesse sentido, como se Deus fosse pegar uma espada e descer o sarrafo em todo mundo. E não é bem assim. Porque, na verdade, não existe nenhum versículo que diz que Deus é justiça. Sabia disso? Nenhum versículo na Bíblia diz que Deus é justiça. Porém, no Salmo 7, capítulo 11, diz que Deus é um justo juiz. E aí é uma diferença muito grande. Existe uma diferença para um Deus que é juiz e para um Deus que faz justiça. Porque uma pessoa que faz justiça, ela procura fazer justiça de acordo com a vontade dela. Deus, ele faz juízo. Deus não faz justiça, ele faz juízo de acordo com a palavra dele, de acordo com o que está escrito e estabelecido na palavra dele. E quando a Bíblia fala que Deus é um justo juiz, como eu disse, não é nesse sentido. Deus é um Senhor de barba branca, sentado lá no trono, só esperando o nosso primeiro deslize para nos dar um cascudo. Eu tenho muita dificuldade para acreditar no seguinte pensamento, que até dentro da igreja muitas vezes acontece. Uma pessoa estava na igreja, mas aconteceu alguma situação e essa pessoa se desviou. Pouco tempo depois aconteceu uma tragédia. Aconteceu um divórcio nessa pessoa, um filho começou a ficar rebelde, ou essa pessoa ficou doente. O pensamento comum e hoje eu tive esse pensamento muitas vezes, é que Deus está pesando a mão sobre a vida dessa pessoa. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Até que eu me lembrei daquele versículo, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa o quê? Salvar. O Espírito Santo me ensinou o seguinte: a mão de Deus é uma mão de misericórdia, é uma mão de salvação, é uma mão de proteção. A mão de Deus nunca vai ser uma mão pesada para esmagar uma pessoa porque ela se desviou. Ah, pastor, mas então por que acontecem tragédias? Por que a vida daquela pessoa ficou de cabeça para baixo a partir do momento que ela se desviou? Não é o peso da mão de Deus, é o peso da mão do diabo. É o peso da mão de Satanás dilacerando aquela pessoa. Porque a partir do momento que eu me afasto do peso da mão de misericórdia de Deus, eu estou desprotegido. Eu vou estar ao alcance das mãos de Satanás. E muitas vezes, de forma assim errada, nós acreditamos que é Deus pesando a mão, que é Deus massacrando aquela pessoa para que ela se arrepende e volte. Mas lendo a Bíblia, não foi isso que o pai do filho pródigo fez. O filho pródigo aprontou e aprontou. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai deu um cascudo com toda a força na cabeça dele? Não.
o abraçou, o perdoou e restaurou a vida dele. Ele estava sofrendo debaixo da mão de Satanás, comendo comida de porcos. Mas quando ele voltou para a casa do Pai, ele encontrou as mãos de misericórdia, acolhendo aquele irmão. Então, meus irmãos, o juízo de Deus não é um juízo para castigar, não é um juízo para massacrar, não é um juízo para colocar doença na vida de uma pessoa. Embora haja uma permissão de Deus, diante de todas essas coisas, porque nesse mundo Satanás ele não pode fazer nada por ele mesmo. É tudo debaixo da permissão de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é um justo juiz. Logo, pastor, é claro que Deus um dia vai fazer o julgamento. E de fato vai. E é a respeito do juízo de Deus, é a respeito do julgamento de Deus, meus irmãos, que eu quero pregar nessa noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Esse é um versículo que nós deveríamos temer. Eu estou falando temer e não ter medo. É bem provável que vocês nunca tenham ouvido uma pregação citando esse versículo. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia ninguém quer falar do juízo de Deus. Hoje em dia ninguém quer ouvir que vai haver um julgamento. Ninguém quer ouvir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É necessário, não é opcional. Eu vou se eu quiser. Se eu tiver vontade, eu vou. Se não tiver fazendo frio, eu vou. Eu só vou se eu não tiver gripado, se eu não tiver tossindo. Não é bem assim não. Todos nós é necessário. Seremos convocados e não vamos dizer não. Será impossível dizer não. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. O grande problema, sabe o que é? É que nós acreditamos que o dia do juízo de Deus vai ser somente para as pessoas que estão lá fora do pecado. O problema é que nós acreditamos que aqueles que serão julgados e condenados serão aqueles que ainda não receberam Jesus, que vivem na prática do pecado e que amam o pecado. É um engano, não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz que o julgamento para essas pessoas já foi feito. Está escrito, e o julgamento foi este, que a luz, Jesus veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas. Esse é o julgamento. As pessoas que não querem Jesus, as pessoas que querem viver uma vida na prática do pecado e amam o pecado, o julgamento já foi feito para elas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que essas pessoas levam nos seus próprios corpos a condenação, a punição por aquela vida na desobediência. Mas o que está escrito aqui? Porque é necessário que todos nós, Paulo está apontando para alguém, a igreja, meus irmãos. Todos nós, a igreja. Paulo está falando que é a igreja que irá comparecer diante do trono de Deus. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz o seguinte, que necessário é que o julgamento comece dentro da casa do Senhor. No dia do juízo, meus irmãos, Deus não vai assentar no trono de juízo para julgar as pessoas que estão nos bares. Estávamos vindo para cá há pouco e lamentamos um homem cochilando na mesa de um bar. Nem 7 horas da noite ainda era. O julgamento não vai começar ali. Muitos são os prostíbulos, as casas de prostituição que nesse exato momento está lotada de homem casado. Mas o julgamento não vai começar a partir dali. Muitos são as bocas de fumo, os pontos de venda de droga. O julgamento de Deus não vai começar dali. O julgamento de Deus não vai começar do gabinete de um político corrupto. Não vai. Porque para esses o julgamento já foi feito. A luz veio, Jesus, mas eles não quiseram saber da luz, eles não quiseram se render à luz. O julgamento, meus irmãos, vai ser a partir da igreja. Seremos nós, a igreja, que seremos julgados, que teremos que nos colocar ali diante do trono de Deus para sermos julgados.
Quer você seja o que for na igreja, cantor, pastor, missionário, diácono, porteiro, dirigente de culto, independente do que você seja ou do que você acha que você é na igreja, você vai ser julgado. Eu acredito que muitos de nós aqui já fomos intimados para prestar depoimento. Eu já fui para ser testemunha de defesa de um amigo meu. Pense o frio que dá na barriga. Primeiro porque você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que ir calçado, de calça, camisa. Já para a igreja, né? Já para a igreja. Chegar lá, você tem que chegar todo pianinho. Você não pode conversar alto, você não pode falar alto. Quando o juiz entra na sala, todo mundo tem que ficar em pé. Quando ele senta, todo mundo senta. Todo mundo só abre a boca para dar o pio de acordo com a ordem do juiz. Todo mundo ali fica sossegado. O advogado só fala quando o juiz liberar. O promotor só fala quando é a vez dele falar por ordem do juiz. É o juiz que comanda. É o juiz que determina tudo. Já na igreja, é difícil. Meus irmãos, um dia nós estaremos diante do trono do juízo de Deus. E a forma como nós nos comportamos no culto já vai ser um sinal se a gente vai conseguir ficar de pé, se nós vamos resistir. Porque no dia do juízo a mão de Deus vai ser pesada. No dia do juízo, a mão de Deus vai deixar de ser uma mão de misericórdia e vai ser uma mão de justiça. Justiça à luz da palavra. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, preste bem atenção porque Paulo está escrevendo para a igreja. Meus irmãos, a gente precisa entender isso. Está vendo esse livro aqui? É a Bíblia. Esse livro foi escrito para todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. Para todo aquele que crê em Jesus. É por isso que ela começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, no início a Bíblia já deixa clara, foi Deus que criou todas essas coisas. Então a Bíblia é para quem já acredita em Deus. A Bíblia não é para o incrédulo ler e passar a acreditar em Deus. Ele vai ler e continuar incrédulo. A Bíblia é para quem já acredita em Deus. Então tudo que está escrito, meus irmãos, é para a igreja. Tudo que eu vou ler aqui agora, nesse exato momento, é para mim e é para vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. No dia do julgamento, a mão de Deus irá fazer uma divisão na igreja entre estes e os que não praticam essas coisas. Na igreja, pastor, ladrão na igreja? Sim. Idólatra na igreja? Sim. Avarento na igreja, pastor? Sim, avarento na igreja. Pastor, aqueles que praticam imoralidade sexual na igreja? Sim, na igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. Se há 2000 anos atrás era assim, imagine hoje. Porque a maldade se multiplica a cada ano, a cada século, a cada milênio. É a respeito da minha vida, meus irmãos. É a respeito da sua vida que a Bíblia está dizendo. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Dessa vez é o próprio Jesus. Apocalipse 22, no versículo 12 em diante. Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Pense, Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Como está a nossa vida diante dessa promessa? Dias atrás eu preguei isso aqui. Se Jesus voltasse daqui a 5 minutos, ficaríamos felizes ou tristes? Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E entenda uma coisa, existe uma confusão também na igreja que é o seguinte: eu sou evangelista, eu estou alcançando pessoas para Jesus. Quando eu chegar lá no céu, Deus vai pedir para me mostrar as minhas mãos e mostrar as vidas que eu ganhei para Ele. Entenda, frutos e obras não é isso não.
Porque nenhum mérito eu tenho, meus irmãos, nenhum mérito eu tenho a respeito de uma pessoa que aceitou Jesus através da minha vida. Eu fui apenas o instrumento. Foi o Espírito Santo que alcançou aquela pessoa através da minha vida, o Espírito Santo me usando. Eu não tenho mérito algum. Quando a Bíblia fala obras, são obras de arrependimento. São obras de abandonar o pecado. São essas obras. Quando fala que nós teremos que mostrar as nossas mãos para entregarmos os nossos frutos para Deus, não são as vidas. Porque essas vidas quem ganhou foi Jesus na cruz, não fui eu. São os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria. Será que temos esses frutos? Será que estamos vivendo de fato essas obras de abandonar o pecado? Será que estamos permitindo com que o Espírito Santo frutifique em nosso coração para que lá diante do trono do juízo essas obras sejam expostas? Bem-aventurado, você abandonou o pecado, você abandonou a mentira, você abandonou a imoralidade, você abandonou a fofoca. Abandonar todas essas práticas significa que eu estou fazendo a obra de Deus. Ah, o pastor Nida, a irmã do Valina, a irmã Dete estão fazendo a obra de Deus. Toda segunda-feira, toda quarta-feira à noite eles estão visitando. Não. É Deus que está fazendo a obra dele através das nossas vidas. Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Um carne e osso desse? É Deus que faz a obra dele através de nossas vidas. A obra que Deus quer que a gente faça, meus irmãos, é abandonar o pecado. Aleluia. É abandonar a mentira. É abandonar tudo aquilo que é podre. Isso é a obra que Deus quer da minha vida e da sua vida. Os frutos que Deus quer é fruto de arrependimento. Como fulano de tal mudou. Como fulano de tal mudou. Foi só aceitar Jesus, graças a Deus. Isso é um sinal. Meus irmãos, você pode passar a vida inteira pregando o Evangelho e levar 10.000 pessoas ao batismo e ainda assim para o inferno, se não tiver obra e fruto de arrependimento. É por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu dirigi culto no seu nome, eu não perdi uma oportunidade, eu evangelizei, eu cantei. Mas o pastor supremo Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Você falava de mim, você dirigiu um culto na minha igreja, você, pastor, você pregava, pedia até minha ajuda antes de pregar. Mas você nunca permitiu com que eu te conhecesse verdadeiramente, você nunca quis me conhecer verdadeiramente. Porque para conhecer Jesus, meus irmãos, tem que ter obra e fruto de arrependimento, obra e fruto de que a vida de fato mudou. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, arrependimento, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha a lista que Jesus passa. Fora ficarão os cães. Eu gosto tanto de cachorro, pastor, eu tenho um cachorro em casa, Deus não gosta de cachorro não, é? Entenda, meus irmãos. Quando Jesus aqui está falando fora ficam os cães, entenda, naquele tempo, no tempo de Jesus, os cachorros eram como se fossem ratos. Os judeus não podiam criar cachorro em casa, era tido como praga. Eles andavam pelas ruas como se fossem pragas, cheio de pulga, de carrapato, cheio de doença, como de vez em quando acontece, né? Pessoas que abandonam. Naquele tempo, os cães não eram domesticados, eram considerados animais impuros. Os judeus não criavam nem galinha, para você ter ideia, porque era considerado impuro. Quem já viu o cachorro lamber o próprio vômito? Eu já vi. Aí de lá de casa, ou vontade que dá de dar uma surra nela, né? Ela fica presa lá na área de serviço. E de manhã cedo eu solto ela, ela sai disparada. Para fazer as necessidades dela, não. Ela sai farejando pelo quintal, onde o gato fez cocô, para comer o cocô do gato. Semelhante é o pecado. Pecado, meu irmão, é comer cocô de gato. É sentir desejo de comer fezes. É por isso que Jesus disse: fora ficarão os cães. Porque os cães naquele tempo só comiam porcaria, porque eles não eram domesticados. Até corpos em decomposição eles comiam. Fora ficarão os impuros, os imundos. Fora ficarão também os feiticeiros.
Mas pastor, tem feiticeiro na igreja? Ah, como tem. Ah, como tem. Meus irmãos, pior do que uma feitiçaria é uma oração contrária. Pior do que uma feitiçaria é você orar para Deus pesar a mão. Porque tem crente que ora pedindo para Deus pesar a mão. Tem um pastor muito conhecido, muito importante e muito orgulhoso nessa nação. E em certo culto, ao vivo, transmitido para todo o Brasil, ele se alegrou porque um repórter estava com câncer. Porque esse repórter fez uma reportagem a respeito dele, denunciando algumas irregularidades que foram descobertas a respeito desse pastor. E quando esse rapaz já estava beirando a morte, seco, 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 muito magro, ele dando um testemunho de que a situação daquele rapaz foi porque mexeu com ele. E a igreja, glória a Deus, aleluia. Miseráveis. Existem feiticeiros na igreja. Os assassinos. Ah, pastor, assassino na igreja não tem como. Ah, tem. Jesus falou que se você abrir a boca para chamar o seu irmão de idiota, é como se você estivesse dando um soco na cara dele. Às vezes nós não matamos a pessoa fisicamente, mas nós matamos espiritualmente. Criticando, desejando mal. A pessoa talvez é recém-convertida, talvez apenas algumas semanas, talvez 30 dias, ou talvez ainda ela não foi tocada pelo poder de Deus a ponto de viver uma transformação. Mas a pessoa mal recebe Jesus como Salvador, nós já queremos que aquela pessoa crie asas e se torne um anjo. E nós criticamos o mínimo deslize daquela pessoa. Ficamos observando cada detalhe da vida daquela pessoa, a veste daquela pessoa, para lançarmos uma condenação. Estamos matando espiritualmente aquela pessoa. Porque se aquela pessoa que é nova convertida ouvir um comentário desse de alguém que já é maduro na fé, ela vai ficar triste. Ah, não vou naquela igreja mais não. Eu não fui bem recebido. Satanás aproveita aquilo para lançar uma seta. E isso é matar. Isso é destruir uma pessoa que ainda está no processo de conhecer Jesus. Eu sempre falo para todo mundo, meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, naquele dia eu parei de beber. Dos 12 até os 23 anos eu bebia, e bebia muito, de chegar vomitando da porta da frente até o banheiro, de ouvir a minha mãe dizer, eu estou com vergonha de você, de ser proibido de entrar dentro de casa, porque meu pai fechava a porta, e eu tinha que pular o muro e dormir no quintal com o cachorro. Mas no dia que eu aceitei Jesus, eu parei de beber e eu nunca tive uma recaída. Eu não sei o que é ter recaída a respeito de bebida. Mas isso significa que vai ser assim com todo mundo? Ah, eu sou pastor dessa igreja, só porque foi assim comigo. Se um dia entrar aqui uma pessoa a aceitar Jesus, ela tem que parar de beber no mesmo dia também. Não, comigo foi daquele jeito. Eu encontrei força. Eu encontrei força e disposição para vencer de imediato. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que vai precisar da tua ajuda. Tem pessoas que vai precisar do nosso socorro. De repente, durante toda a vida, vai precisar da nossa ajuda, da nossa oração, do nosso conselho, da nossa misericórdia. Mas muitas vezes nós preferimos matar. Os idólatras. Meus irmãos, idolatria não é somente se colocar de joelhos diante de uma estátua de cerâmica ou de madeira. Não, não. Idolatria é quando nós idolatramos um homem. É quando nós nos vangloriamos no homem. Isso é idolatria. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Ah, pastor, mas todo mundo é mentiroso. Pastor, eu acho que hoje, com certeza, eu falei uma mentira. Eu acredito. Provavelmente eu devo ter falado uma mentira também. Mas aqui está falando aquele que ama e pratica a mentira. Sabe o que é isso? Aquele que mente para prejudicar. Aquele que mente para caluniar. Aquele que mente para destruir a reputação de alguém. Aquele que mente para tirar proveito de uma situação. Quer ver uma época do ano que todo mundo gosta de mentir?
Geralmente em todas as cidades, os prefeitos, né, compram aquele caminhão de peixe para distribuir para as pessoas que não têm condições de comprar peixe. Um monte que tem condições já vai e pega. É uma ação social para pessoas carentes. E as pessoas vão lá pegar. Nem precisa. E tirando de outro. Então, amar e praticar a mentira, meus irmãos, é isso, é tirar proveito. É tirar proveito de uma situação, inventando uma mentira. Ou para destruir a vida de alguém, ou para usufruir de algo que você não deveria usufruir. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E na igreja isso acontece muito. Muito. Sabe de qual forma? Pouco critério, meus irmãos, Deus tem, acredite. Deus ele é bem leve e suave. O fardo de Deus é leve e suave. Mas o mínimo que Deus pede, sabe o que é? Filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. E muitas são as vezes que nós estamos aqui, mas o nosso coração não está em Deus. Muitas das vezes são pessoas aqui, inclusive eu, mas o coração não pertencendo a Deus. Tem aparência, tem roupa de pastor, tem voz de pastor, embora eu acho que eu não tenho voz de pastor. Tem tudo de aparente, mas não tem o essencial, o coração pertencendo ao Senhor. É uma mentira, é um engano. Como eu disse há pouco, eu já fui convocado para ser testemunho de defesa em um julgamento. Se eu não fosse, o oficial de justiça me avisou: se você não for, a polícia vai vir aqui te buscar. Eu estava sendo convocado como testemunho de defesa. Mas mesmo aqueles que são testemunho de defesa, têm que ir, são obrigados a ir. 30 minutos antes, se eu não me engano, se não aparecer lá, o juiz ordena os policiais para ir buscar lá na casa dele. Um dia receberemos visita de anjos para nos escoltar para diante do trono do juízo de Deus. Da mesma forma que tempos atrás eu aqui preguei a respeito disso, com muita sinceridade eu digo isso: Deus, segura o anjo só um pouquinho, segura esses anjos só um pouquinho, espera um pouquinho para esse dia do julgamento, Deus. Porque convenhamos, se esse julgamento fosse agora à meia-noite, você sentiria paz no seu coração? Eu sentiria paz no meu coração? Mas pode ser a qualquer momento, meus irmãos. Nós somos muito sonhadores a respeito do reino dos céus e temos que sonhar. Ah, a trombeta vai tocar, eu vou ser arrebatado. Mas no meio do caminho tem um trono. No meio do caminho tem um juízo. No meio do caminho vai estar o nosso Deus assentado em um alto e sublime trono para julgar as nossas obras, aquilo que praticamos, aquilo que falamos, como igreja. E não adianta nada reclamar: mas pastor, passei a vida inteira na igreja, e fulano de tal, e meu vizinho, bebia, fumava, traía a esposa, chutava a esposa, batia na esposa. E quanto a ele? Meu filho, o julgamento a respeito dele já foi feito. Ele quis viver aquela vida. Esse julgamento aqui são para aqueles que decidiram receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Ah, pastor, mas uma pregação dessa, é aí que a igreja não enche mesmo. Quem lá fora vai querer ouvir que um dia vai ter um julgamento? Pode ter certeza, ninguém. Mas se está na Bíblia, tem que ser pregado. E ai de mim se não pregar. Meus irmãos, vocês não têm noção no estreito que eu estou aqui. Eu estou no púlpito de uma igreja, como pastor dessa igreja. Eu sou responsável pelo que vocês escutam a respeito de Deus. Tudo que eu pregar de errado, tudo que eu pregar de mentira, tudo aquilo que eu pregar e que levar vocês a ter um entendimento errado a respeito de Deus, eu vou ter que prestar contas. Então eu preciso ter zelo. Vocês nunca irão me ver pregar uma palavra aqui sem que a Bíblia esteja aberta. Nunca. Essa Bíblia sempre estará aberta, porque a minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus.
E nessa noite a palavra de Deus trouxe essa revelação que todo mundo já sabia, né? Só que a gente ignora. Existe um trono do juízo de Deus. E todos nós, igreja, do mais velho ao mais novo, seremos obrigados a estar diante desse trono para sermos julgados pelas nossas obras. E nesse dia as nossas obras sejam de arrependimento, sejam de mudança de vida, seja de boca fechada e ouvidos abertos. A Bíblia fala que nós temos que ser tardio no falar e prontos para ouvir. Que as nossas obras sejam obras de transformação e de obediência ao Senhor. Porque naquele dia, meus irmãos, no dia do grande juízo, Jesus, o nosso advogado, não irá nos defender por conta da beleza. Porque se fosse eu estou lascado. Só a minha esposa me acha bonito. Ainda bem que eu já casei com ela. Estou ficando careca, ó, tem volta atrás não. Estou com a barba branca. Teve um dia que até de dentro do nariz eu tirei um pelo branco. Falei, meu Deus, eu estou ficando velho. Até o pelo do nariz está ficando branco. Mas já casei, já era. Não tem mais jeito. Não tem como jogar fora. Não vai ser pela beleza que seremos julgados. Não vai ser pelo tanto que servimos, pelo tanto que evangelizamos, pelo tanto que visitamos. Vai ser pelo tanto que abandonamos o pecado e frutificamos através da palavra de Deus. Amém?